Graça e paz, igreja. Graça e paz a todos que estão me ouvindo. Fazendo aqui minha corridinha off-road dessa vez e meditando na palavra de Deus. Ouvindo um vídeo, meditando num versículo que eu venho pensando nele a semana inteira, que está ali em Marcos, capítulo 8, verso 34. Se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, pega a sua cruz e vem. E aí eu fiquei pensando a semana inteira o que é pegar a sua cruz, o que é negar-se a si mesmo. E agora nesse momento me impulsionou o Espírito Santo para gravar o que ele tem falado comigo no meu coração, o que ele tem me revelado, e eu quero compartilhar isso com você. Você quer ser discípulo de Jesus? Ele disse que não é uma opção. Se quiser ser um discípulo dele, você precisa negar-se a si mesmo, carregar a sua cruz e segui-lo. Vem comigo. Então vamos lá. Eu gosto muito de me lembrar das frases que eu não conseguia entender o significado nas ministrações, na igreja, e que depois isso me incomodava. Muitas vezes eu até queria pôr em prática, mas eu não sabia o real significado. E eu gosto de falar sobre isso porque eu sei que eu não sou a única, né? Não sou a única que é ignorante na palavra de Deus, e conforme ele vai revelando, eu gosto de falar porque eu sei que eu esclareço, né, pessoas que estão como eu estava nesse assunto, né, que a gente sempre tem que aprender. A palavra de Deus diz pra gente buscá-lo de todo o nosso coração, que a gente vai achá-lo. Então, o importante, mesmo que não entendemos, é buscá-lo de todo o nosso coração, é buscar o entendimento de todo o nosso coração, que uma hora ele chega. Então, eu acho que um dos meus chamados é traduzir o evangeliquez. E essa mensagem, então, de carregar a sua cruz e seguir a Jesus para ser discípulo, é um condicional dito pelo próprio Jesus, me inquietou e me inquieta até hoje. Muitas vezes nós pensamos que a nossa cruz são os nossos problemas diários, né? São as nossas dificuldades, são as nossas humilhações, as nossas vergonhas. Eu diria que 99% dessas situações difíceis, né, e humilhações e vergonhas não são a nossa cruz, né? Ela seria mesmo a colheita das sementes na qual nós plantamos ao longo da nossa vida. Mas isso é assunto para outro vídeo. E aí então a gente muitas vezes fica um tempo, né, achando, se conformando, né, com os problemas da vida, entendendo que é a nossa cruz e que nós somos discípulos de Jesus, então vamos engolir o choro e carregar essa cruz. Não, a palavra de Deus nos orienta nas situações da vida cotidiana, e cabe a nós buscarmos instruções para poder corrigir a nossa rota, para podermos ter herbicidas para jogar nas ervas daninhas da nossa plantação, e então, através da direção do Espírito Santo, termos uma vida plena aqui ainda na terra, né? Até o dia que nós vamos vencer e receber a coroa da vida. Mas a cruz de Jesus é algo muito maior que isso. Então eu fui ali estudar nos evangelhos, né, os momentos que antecederam a crucificação de Jesus. Aí Jesus ceiou com os seus discípulos, orou com eles, deu instruções a eles, orou por nós, né, até hoje. E ali ele já começou a sentir a angústia da cruz, e ele se retirou, né, para orar, chamou alguns dos seus discípulos com isso, e em alguns dos evangelhos diz que Jesus teve pavor, né, desses momentos que antecederam a cruz. Então,
Também ali em Marcos 8, tem o relato onde Jesus anunciou que ele iria enfrentar, né, a cruz, iria sofrer muito, né, pelos líderes religiosos, ele seria perseguido, morreria e ressuscitaria ao terceiro dia. E Pedro falou: de jeito nenhum, Senhor, isso não vai acontecer. E ele falou: afasta-te de mim, Satanás, que você pensa como um ser humano. Você não pensa como Deus. Então essa frase me chamou muita atenção porque Jesus estava repreendendo a voz do inimigo que sugeria a ele não cumprir a vontade de Deus. Então ele estava pensando como um ser humano, Pedro estava pensando como um ser humano e não pensando como Deus. Isso nos diz muita coisa, porque se você observar, carregar a sua cruz seria você viver o que Deus determinou que fosse para você viver, da forma como Deus determinou que é para você viver, mesmo que a sua carne humana, que os seus anseios humanos, que as suas paixões humanas, que a sociedade humana, mesmo que o mundo fale o contrário. Porque o segredo de ser discípulo de Jesus está em pensar como Deus e não como ser humano. Se Jesus repreendeu Pedro, você pensa como ser humano, ou seja, você está caindo na proposta de Satanás de pensar como um ser humano e você precisa pensar como Deus. Então carregar a cruz de Jesus é isso. Aquele que procura salvar a sua vida vai perdê-la, e aquele que entrega a sua vida para a vontade do Pai, ou seja, aquele que morre por Jesus, ele sim vai ganhar a vida eterna. Então seria o quê? Você entregar os seus desejos, as suas paixões, o seu eu, o seu direito de ser feliz, como a sociedade prega, né? As suas decisões em busca da felicidade, custe o que custar, né? Esse seu direito justo, essa justiça própria sua, você abrir mão de tudo isso e ter um relacionamento íntimo com Deus e também um estudo da palavra para você entender como Deus pensa em relação a esses assuntos, para você então abrir mão do seu eu e tomar as decisões baseadas naquilo que Ele vai te orientar. Então aí você está realmente entregando a sua vida nas mãos do Senhor, na direção dEle. Você está realmente morrendo, indo ao caminho, né, da crucificação, carregando a sua cruz. Muitas vezes é uma vergonha, porque a sociedade não entende, chega a questionar: cadê o seu Deus? Mas a Bíblia nos relata que os soldados romanos, após crucificar Jesus e bater com um bastão na cabeça dele, aquela coroa de espinho, falava assim: eis aí o rei dos judeus. Chegaram a se ajoelhar, tirando sarro de Jesus, escarnecendo o rei dos judeus. E ele é o rei dos reis, mas ele não pensou como ser humano, mesmo se fazendo humano, abrindo mão de ser o rei dos reis, porque ele sabia a vontade do Pai e ele sabia o papel que ele tinha que desempenhar. Ele sabia que ele era o cordeiro que ia morrer por mim e por você. E agora cabe a nós que nos apresentamos como discípulo dele, conhecermos o que Deus tem para nós e desempenharmos esse papel, custe a nossa vida. É difícil, né? Mas Jesus falou que antes da gente começar a construir uma torre, a gente tem que calcular para não parar ela na metade e passar vergonha que não deu conta. Mas eu vou te falar, para você não pensar como homem e aprender a pensar como Deus, você precisa do Espírito Santo habitando em você. Eu e você não somos capazes de pensar como Deus. Nós pensamos como homem porque somos homem, somos humanos. Mas a partir do momento que de verdade a gente busca com todo o nosso coração as orientações do nosso Pai, do nosso Criador, e a gente se espelha em Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador, a gente vai aos poucos aprendendo a caminhar com a nossa cruz e seguirmos então o nosso Mestre. Fico com essa palavra em nome de Jesus.